Olá, bem-vindos ao quadro. Vamos agora falar sobre o plano de Argand-Gauss. Então, considere que nós temos um número complexo z igual a AB, que também pode ser escrito como A mais BI, com A e B pertencentes ao conjunto dos números reais. Então, nós podemos representar z em um plano cartesiano, no qual nós colocaremos A, que é a parte real de z, no eixo x, e B, que é a parte imaginária de z, no eixo y. Então, por exemplo, supondo que A e B tenham esses valores, A representado sobre o eixo x e B representado sobre o eixo y, nós chamaremos esse ponto de ponto P. E o ponto P recebe o nome de afixo ou imagem geométrica de Z. Esse plano cartesiano, onde representamos números complexos, é chamado de plano de Argand-Gauss ou plano complexo. O eixo x é chamado de eixo real ou RE, enquanto o eixo y é chamado de eixo imaginário ou IM. Então, para representar alguns números complexos nesse plano, vamos primeiro numerar os eixos x e y. Então, por exemplo, vamos representar o número z1 igual a 4 mais 5i. Nós temos que esse número também pode ser representado como sendo as coordenadas 4 e 5. Então, nós vamos aqui. A parte real de z1 é igual a 4. Então, nós traçamos uma linha paralela ao eixo y, que passa pelo ponto x igual a 4, que representa a parte real. E a parte imaginária de z1 igual a 5. Então, nós traçamos uma linha paralela ao eixo x, que passa pelo ponto y igual a 5. Então, nós temos que o ponto P1, que é o afixo ou a imagem geométrica de z1, se encontra nessa posição, no cruzamento das linhas que passam pelo ponto real igual a 4 e imaginário igual a 5. Já o ponto z2 igual a 2 menos 4i possui como coordenadas os valores 2 e menos 4. Então, ele se encontra passando sobre o valor x igual a 2 e sobre o valor y igual a menos 4. E se encontra nessa posição. Então, aqui nós temos P2, que é o afixo de Z2. Como outro exemplo, o ponto Z3 igual a menos 3 mais I tem como coordenadas os valores menos 3 e 1. Então, ele vai passar sobre a reta x igual a menos 3 e sobre a reta y igual a 1. E se encontra aproximadamente aqui, onde temos P3, que é o afixo de Z3. Agora, se nós tivermos um número real, por exemplo, Z4 igual a 5. Esse número real equivale a um número complexo que tem como componente imaginária o valor 0. Então, ele vai se encontrar sobre o ponto 5, 0. E vai ficar aqui, sobre o eixo x. Então, aqui nós temos P4, que é o afixo de Z4. Já se nós tivermos um número que é puramente imaginário, por exemplo, Z5 igual a menos 2i, ele vai ter as coordenadas 0 e menos 2, e vai se localizar sobre o eixo y, no ponto que equivale ao seu valor imaginário, que é menos 2. Então, aqui se encontra P5, que é o afixo do número Z5. É isso aí, pessoal. Um abraço.